Amém? Pedir sua paciência. Mas o texto que nós lemos, você lembra? Leitura oficial. Evangelho de Jesus, no livro de Mateus, capítulo de número 8. Estamos durante essa semana inteira ouvindo que Deus tem falado conosco. Desde quarta-feira, ontem, tivemos um culto aqui abençoado com a participação dos varões. E Deus, através do servo dele, vem confirmando que ele já tem falado conosco. E hoje eu peço a ajuda do Espírito de Deus para tentar transmitir aos irmãos o que Deus tem colocado no meu coração. Versículo de número 23, nós vamos fazer uma leitura. Está escrito assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Diga assim: Jesus estava dormindo. Outra tradução vai dizer: Jesus descansou, porque ele estava cansado. Versículo seguinte, 25: e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. 26: e ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E o 27: e aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E você diz amém. Amém. Glória a Deus. Prometo que eu não vou cansá-los. Eu ainda vou trabalhar hoje, vou fazer chocolate. Glória a Deus. Agora foi bonito, né, irmão? Chocolate. Mas eu preciso desses minutos para falarmos um pouco desse texto que acabamos de ler. Diferente de quarta-feira, que nós tratamos aqui sobre o capítulo de número 14, foi isso, né? Culto de ensino, onde Jesus tira os discípulos daquele ambiente da euforia, do milagre. Quem lembra disso? Quem estava aqui quarta-feira? Isso. E leva eles para onde? Para um ambiente onde a Bíblia diz que um vento contrário se apresenta. Por quê? Jesus está ensinando algo muito importante ali. As maiores revelações de Deus, eles não vêm através de um ambiente de festa. A euforia, do milagre que fora gerado, mas em ambientes de confronto, em ambientes de desafios. Esse texto, ele revela para nós uma sequência. E essa sequência revela para nós o motivo de Jesus estar cansado. Por que Jesus cansa? Eu gosto desse texto porque é o tipo de texto que revela para nós tanto a humanidade de Jesus, porque Jesus cansou. E se Jesus cansa, isso revela a natureza humana de Jesus. Mas ao mesmo tempo, Mateus ele vai fazer questão de revelar a nós que Jesus tinha a sua natureza humana, mas também revela a sua autoridade divina, porque ele também é Deus. Aleluia. Mas o texto, ele, dentro do contexto que nós estamos inseridos, Monique, vamos vir aqui, você está com cara de missionária, Monique? Você está com cara de missionária. Já nós vamos ver Jesus te levantando e você pregando a palavra. A Bíblia diz que Jesus ele vai de regiões a regiões, fazendo o quê? Pregando a palavra, pregando o reino de Deus, ensinando, curando, operando milagres. E a Bíblia diz que aqui, em um momento anterior desses versos que nós acabamos de ler, Jesus, após de realizar milagres, ele vai ser
parado por um escriba, a Bíblia diz isso, Mateus vai escrever, e o escriba olhando para Jesus diz a ele: Senhor, a partir desse momento eu quero te seguir, eu quero ser um discípulo, eu quero ser um seguidor do Senhor. Mas Jesus vai ensinar algo muito importante. Jesus vai dizer: as raposas têm os seus covis, as aves também têm os seus ninhos. Mas olha o que Jesus vai dizer: porém, o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Não é fácil fazer a obra. Não é fácil fazer a vontade de Deus. Jesus está dizendo: eu não tenho aonde descansar. Quer me seguir? Então você vai ter que renunciar. Então por isso que quando Jesus ele entra no barco, juntamente com os discípulos, e o primeiro versículo, que é o versículo de número 23, a gente já começa esmiuçando aqui, porque, põe no 23 aí, Marão, a Bíblia diz assim: e entrando ele quem? Isso, Jesus no barco, os seus discípulos. Por que eles seguem Jesus? Diferente lá de Mateus capítulo 14, quem me ouve diga amém. Amém. Esse silêncio é bom. Lá em Mateus capítulo 14, Jesus dá uma ordem. A ordem é: entrem no barco e atravessem até a outra margem. Aqui Mateus diz diferente. Mateus diz que quando Jesus entra no barco, os discípulos, ao observarem aquilo, disseram: vamos seguir Jesus. Duas lições. Mateus está querendo dizer para nós que os discípulos são de Jesus. E a segunda lição: o que de fato move os discípulos é Jesus. Os discípulos estão dizendo: se Jesus entrou no barco, a gente vai entrar também. Se Jesus se movimentou e entrou no barco, é isso que nos motiva a se movimentarmos também. O movimento dos discípulos depende da ação de Jesus, e é isso que eles estão fazendo. Eles estão olhando e eles estão observando. E quando eles observam que Jesus entra no barco, a Bíblia diz: e os discípulos seguiram Jesus. Repita isso comigo, por favor: seguiram Jesus. Seguiram Jesus. Mas seguir Jesus, irmão, não é uma tarefa simples. Porque eles vão seguir Jesus, só que eles não têm ideia do que vai se apresentar pelo fato deles estarem também seguindo Jesus. Porque o que acontece? A Bíblia diz que quando Jesus entra no barco, Marcos registra isso, Lucas registra isso, e um dos evangelistas vai dizer que Jesus pega uma espécie de um travesseiro e vai para a polpa do barco. E o que Jesus vai fazer? Nós lemos: Jesus se reclina, descansa e dorme. É isso. Jesus vai dormir. Mas a Bíblia diz: porém, se levantou uma grande... A gente fala mar, mas na verdade não é um mar, é um lago. Pela sua geografia, era natural que acontecesse alguns tipos de tempestade na região. Só que essa tempestade foi diferente. Porque Jesus está dormindo, os discípulos do barco. A tempestade foi tão terrível que a Bíblia vai dizer que as águas começaram a cobrir o barco. Então imagina você, se fosse eu, irmão, o negócio ia dar ruim, porque eu não sei nadar. Então já vem por aí. Eu lembro que quando eu peguei o avião e saí de Porto Seguro, do aeroporto que você sai de Porto Seguro, irmão, você saiu e naquele dia estava chovendo muito, tudo escuro. O avião saiu, subiu, eu olhava para o lado, para o outro, tudo escuro, e quando eu olhei para baixo daquele mar, já bateu um desespero. Então se eu estivesse aqui junto com os discípulos, certamente eu ia ficar desesperado. Foi o que aconteceu com eles. Mas a Bíblia diz que quando eles perceberam que o negócio ficou feio, o que eles fizeram? Chamaram Jesus.
aqui já tem outra lição para a gente. Aqui não é Jesus que vai até os discípulos, mas é os discípulos que vão acionar a Jesus. Você percebe que tem momento que às vezes a gente fica só esperando? Vamos ver o que Deus vai falar. Vamos ver o que Deus vai fazer. Vamos ver a forma em que Deus vai agir. Mas eu preciso dizer a você, vai ter hora que não vai ser de Jesus para nós, tem que ser de nós para Jesus. Porque Jesus está dormindo. Escute isso. Esse sono de Jesus é um sono diferente. Porque Jesus está cansado, sim ou não? Mas o cansaço de Jesus é um cansaço físico. É natural. Ele cansou, deitou para descansar. Mas quando Jesus é despertado pelos discípulos e repreende, isso revela o quê? Que o cansaço de Jesus não faz com que Jesus saia do propósito que ele tem. Você quer ver? É diferente, por exemplo, do sono de Sansão. Lembra? Qual é o sono de Sansão? O sono de Sansão, ao revelar o código que ele tinha, o segredo, né? Ele disse para Dalila, e olha o perigo do sono, porque ali não é só um sono físico igual o de Jesus. Eu estou falando de dois tipos de sono. O sono de Sansão, ele não revela só no ambiente físico. Ele é um sono espiritual. Ele revela o segredo. Ele dorme. E quando ele acorda, ele diz, eu vou me levantar de novo e vou ter contra os filisteus, e Deus vai ser comigo, como foi das outras vezes. Mas a Bíblia diz, e Sansão não percebeu, olha o sono espiritual, que o Espírito de Deus já havia saído dele. Então a gente precisa tomar cuidado e entender que o sono e o descanso é necessário, mas a gente precisa tomar cuidado para não permitir que o sono se torne um sono espiritual. Você lembra? Eu estava lendo hoje. Lembra? Paulo dá uma orientação aos irmãos de Efésios, lá no capítulo 5. Ele diz, vocês precisam despertar. Ou despertem vocês que estão dormindo. Sabe o que tem acontecido muito no nosso meio, irmão? Na verdade, a gente ouve muito cansado. Mas não é um cansaço como o cansaço de Jesus natural. É um sono espiritual. Sabe o que Paulo fez uma pequena exegese disso para dizer aos irmãos de Efésio? Quando ele diz, desperta tu que dormes. Este sono é um sono de alguém que está alienado, distante, desconectado ao que Deus está movendo, ao que Deus está fazendo, ao direcionamento do reino. Por isso ele enche o pulmão de ar e dá um grito e diz, despertem vocês que estão dormindo. Sabe qual é o perigo? O perigo, irmão, é quando se perde a sensibilidade espiritual. Porque é muito bom, hoje a gente ouviu aqui, e o que a gente ouviu? Jesus está aqui, e quem já percebeu que Ele está aqui com a gente? Mas sabe qual é a questão? A sensibilidade, a falta da sensibilidade espiritual é perigosa. Porque se a gente conseguiu perceber que Jesus está aqui, com a falta da sensibilidade espiritual, não se percebe a ausência da presença de Jesus. Isso é muito sério. Porque quando Jesus olha para aquela igreja e diz, eis que eu estou à porta e estou batendo.
Vocês estão olhando e estão dizendo: ricos somos, de nada temos falta, mas eu estou do lado de fora. Vocês estão dizendo que vocês têm tudo, mas na verdade vocês não têm nada. Vocês estão dizendo que vocês têm tudo, de fato, humanamente falando, vocês têm, mas o principal, que é a presença dele, vocês já não perceberam que ele está do lado de fora. Mas nessa noite eu vim trazer uma palavra de Deus e dizer a você: Deus vai nos livrar desse sono espiritual, irmão. Deus vai nos livrar dessa mornidez espiritual. Desperta você que está dormindo, cuidado! Jesus descansa, porque ele está cansado. Mas quando ele é acionado, ele já levanta. E aqui Jesus primeiro ensina os discípulos algo e depois manifesta o poder. O que Jesus disse para os discípulos? Homens de pequena fé. Eu ainda estou no barco. Agora preste atenção nesse detalhe. É esse versículo mesmo. Você está ligeiro, hein? Deixa aí. E ele lhes disse: por que vocês temem, homens de pequena fé? Então, levantando-se, o que está escrito, repreende. Por que Jesus repreende? Ele não poderia simplesmente falar ou liberar uma palavra, ou o que Jesus dissesse exatamente iria acontecer, porque é Jesus que está falando. Mas essa tempestade, os estudiosos vão dizer que não é uma tempestade normal como já acontecia. Ela tem um teor espiritual. Porque você deve se lembrar que Jesus está indo para uma região específica, Gadara. E o que tinha lá? Um moço, um jovem. E olha as características que a Bíblia apresenta dele. Ele estava à parte da sociedade e ele morava num resort. Lembra aonde ele morava? A Bíblia diz que ele morava junto com sepulcros. A Bíblia diz que esse homem ele era atormentado por espíritos malignos, acorrentado. Ninguém conseguia segurar aquele jovem. Mas Jesus estava a caminho de Gadara. Toda vez, irmão, que ele quer manifestar algo para trazer uma libertação, para fazer algo, o inimigo vai se levantar. Ele sabia que Jesus estava chegando lá, e quando Jesus chegasse lá, a vida daquele moço ia mudar. Então ele levanta uma tempestade, mas em nome de Jesus, tudo aquilo que o inimigo quer levantar para atrapalhar, para impedir a ação de Deus, nessa noite, Deus libera uma palavra, e a palavra é: esse vento vai ser repreendido, essa ação vai ser repreendida, e eu vou chegar aonde tem que chegar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória. O vento vem. Aleluia. Jesus repreende. Chega em Gadara. Quem conhece sabe que para um judeu era algo impossível. Era considerado uma terra imunda. Você lembra? Porcos. O que Moisés já havia ensinado era um animal imundo. O judeu não cultiva, não se alimenta, não pisa. Só que Jesus é diferente da gente. Ele investe onde a gente não quer investir. Ele entra onde a gente não quer entrar. Quando ele chega, a Bíblia vai dizer: e chegando, ou seguiu-se uma grande bonança. Jesus pisa em Gadara.
Bíblia vai dizer que não é Jesus que se apresenta até o jovem, mas automaticamente aquele jovem chega até diante da presença de Jesus. Aleluia, Jesus. Você lembra? Deixa eu voltar um pouquinho. Quando Jesus repreende, os discípulos observam aquilo e olham um para o outro e dizem: que homem é esse? Que quando ele fala, até o vento e até o mar obedecem à voz dele. Sabe o que eu fico preocupado, irmãos? Sabe o que me preocupa? Nós devemos ser como os bereanos. Você lembra? Que quando Paulo pregava, eles verificavam nas escrituras se realmente o que Paulo estava pregando era aquilo que estava lá. Mas hoje nós estamos seletivos demais. Tem momento que Deus está falando e parece que a gente não está dando crédito para a voz de Deus. Tem segredos espirituais que Deus está nos revelando e parece que nós estamos além. Mas eu vim dizer algo aos irmãos aqui nessa noite. Se até os ventos reconhecem a autoridade dele, quando Jesus chega em Gadara, os demônios se apresentam. Porque os demônios reconhecem e obedecem à autoridade de Jesus. Eu vou dizer isso com muito cuidado, mas eu preciso dizer. Porque então que muitas das vezes Deus está falando com a gente e a gente não percebe que é Deus que está falando. A gente ouve tudo, irmão. A gente ouve qualquer um, mas nessa noite eu quero liberar uma palavra e dizer que Deus está ungindo os nossos ouvidos espirituais. Aleluia. Uma vez eu participei de um culto em que Deus estava usando o servo dele e uma palavra de Deus, mas uma palavra de exortação, mas uma palavra de Deus. E antes da metade da pregação, a metade da igreja se levantou e foi embora. Aí eu me lembrei das palavras do apóstolo Paulo: nos últimos dias aparecerão pessoas que estarão com comichões nos ouvidos. Estarão com comichões nos ouvidos e eles não suportarão ouvir mais a sã doutrina. Mas aqui eu quero glorificar a Jesus. Que aqui ainda tem um povo que ama ouvir a voz desse Deus. Quem de verdade ama ouvir a voz de Jesus, irmão. Então eu queria que você levantasse uma de suas mãos para o céu. Estou caminhando para finalizar. Mas eu vim dizer a você: a mordidão espiritual não vai nos segurar, irmão. O sono espiritual não vai nos prender, irmão. Deus está dizendo: o vento ouve, o mar se aquieta, mas eu também estou ungindo os seus ouvidos para você perceber que ainda existe um Deus que se comunica com você, ainda existe um Deus que direciona você, ainda existe um Deus que fala com você. Eu estou ungindo os seus ouvidos. Tu és maravilhoso. Tu és fiel, Jesus. Olha o que Jesus está fazendo, irmão. Ele está trabalhando no ninho, na raiz. Quando ele chega em Gadara, um moço se apresenta, Mateus, e eu vou talvez gere uma dúvida nisso, ele disse que eram dois homens. Marcos e Lucas dizem que é um jovem. É porque
Porque Mateus, ele escreve para o judeu, um público específico. Então ele está obedecendo o princípio de ter pelo menos uma testemunha. Então ele está dizendo que aconteceu em Gadara foi verídico, foi verdadeiro e tem quem possa testemunhar. Quando ele pisa, o menino vem possesso. E os demônios, se você ler a expressão, é essa: rogando a Jesus. Nós sabemos quem tu és. Preste atenção. E o que é que o Senhor veio fazer aqui? Nós rogamos a Ti que o Senhor permita que a gente entre nos porcos. Foi isso? Aí a Bíblia diz que Jesus pergunta qual é o seu nome. Eles respondem: nós somos uma legião. Entram os porcos, mas automaticamente aquele jovem é liberto pela glória de Deus. Agora preste atenção, irmão. Eu estou chegando no final. Eu fiz isso tudo para chegar aqui. Quando aqueles homens observam o que Jesus está fazendo, a Bíblia diz que eles ficaram atemorizados. Saíram dali os cuidadores dos porcos, e a Bíblia diz que eles vão até a cidade de Gadara e anunciam para toda a cidade, e a Bíblia diz que eles vêm, chegam até Jesus, e o segundo pedido é: Senhor, não queremos a sua presença no nosso meio. Sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus atende o pedido do povo. Então são duas coisas. Jesus atende o pedido dos demônios, sim ou não? Sim. Nos permite entrar nos porcos? Sim. Jesus atende o pedido da população, sim ou não? Sim, porque automaticamente ele se retira, entra no barco e sai. Mas tem um terceiro pedido. Qual é? O do jovem que foi liberto. Você lembra? Ele disse: Senhor, agora quem quer ser o seu seguidor sou eu vou te seguir. Isso é lindo. Mas você lembra a resposta de Jesus? Aleluia, Jesus. Glória. Não. Porque nem sempre Jesus trabalha da forma que a gente acha que ele vai trabalhar. Aleluia. Agora, o fato de Jesus não fazer da forma que a gente achava que ele ia fazer, não significa que ele não está fazendo alguma coisa. Aleluia. Você lembra o que Jesus disse para ele? Você não vai me seguir. Você vai ficar em Gadara. Começa pela sua casa, espalha por toda a cidade. Tudo que eu fiz em você é para você anunciar. Aleluia. Deus, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu estou te dando a estratégia certa. Você está recebendo sabedoria do alto hoje para trabalhar com as ferramentas que eu estou te dando. Porque se não querem a presença física de Jesus, Jesus vai estar lá da mesma forma, porque vai ter alguém no meio de vocês que vai dizer: eu sei a obra que Ele fez na minha vida, eu sei o que esse Jesus é capaz de fazer, eu sei, em nome de Jesus. Levante uma de suas mãos para os céus agora que eu estou profetizando. Deus está dizendo para alguém: tranquiliza. Alguém não quer, alguém não gosta, mas vai anunciando o que eu fiz em você, vai falando o que eu fiz através de você, vai revelando a obra que eu já fiz. Deus vai fazer. Glória a Deus. Glória a Deus. Não adianta, irmão, querer brigar.
Jesus fez em você, moço, anuncia. Você é um livro aberto. Quem olhar para você vai saber, foi Jesus que libertou esse moço. Quem olhar para você vai entender, existe um tal de Jesus por aí, que tem passado de regiões em regiões, e aquele moço que era atormentado, que a gente não aguentava, a gente não sabia o que fazer, Jesus mudou a história dele. Eu estou dizendo para você que o que Deus fez e vai fazer através de você, vai impactar alguém para a glória de Deus. É como Lázaro, irmão. É como Lázaro. Porque quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê a família de Lázaro, Marta, ela sempre está ligada ao serviço. Sim ou não? Lucas 10, Jesus disse para ela que ela estava fadigada em muitos serviços. João 12, é ela que serve a mesa. Maria, aos pés. Lucas 10, prostrada aos pés de Jesus para ouvi-lo. João 11, e prostrando-se Maria aos pés de Jesus, disse a ele: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. João 12, prostrando-se Maria aos pés de Jesus para ungí-lo. E Lázaro? Lázaro está ligado ao testemunho dele. Você lembra? A categoria que está lá em João 12, dos que foram lá para ver Lázaro, ver a Jesus e também a Lázaro. Se você ler em João 12, está lá: e os saduceus. Você lembra? Quem são os saduceus? Uma das crenças deles era de acreditar. Eles não acreditavam, aliás, na ressurreição de mortos. Só que quem está sentado na mesa? Jesus e Lázaro. Lázaro não precisa dizer absolutamente nada, mas quem está olhando para ele está entendendo: Jesus ainda faz coisas extraordinárias. Talvez você não está entendendo. Eu estou dizendo a você que vai ter situação que você não vai nem precisar falar. Alguém vai bater o olho e vai dizer: somente Jesus poderia fazer isso na vida dele, isso na vida dela. E se Jesus fez na vida dele, na vida dela, ele pode fazer na minha também. Eu termino para a gente orar agora, que eu disse que não ia te cansar, dizendo para você que essa tempestade vai ser cessada. Ele vai pisar onde tem que ser pisado. E tudo aquilo que estava segurando, que estava te atrapalhando, que estava te impedindo de fluir, de romper, de crescer diante da presença de Deus, nessa noite, para a glória de Deus, está sendo repreendido em nome de Jesus, e repreendendo Jesus. Ele vai na raiz. Ele vai na causa. E em nome de Jesus você vai viver o que Deus já liberou para você, para a glória do nome dele. Quem recebe essa palavra? Fique ligado, irmão, no que Deus irá fazer durante esses dias. Não lute com as suas próprias forças, porque você não vai suportar. Mas acredita, a tempestade chega, as águas vão querer cobrir o barco, ou vão até cobrir, mas Jesus está dentro do barco. Sabe o que Jesus está dizendo para os discípulos? O que está assustando vocês? Eu ainda estou no controle, permaneço no controle, vou continuar sempre no controle. Calma. O vento vai ser repreendido. E a bonança vai chegar na sua vida em nome de Jesus.
você agora. Fique sobre os seus pés em nome de Jesus.